Olá, Oi, Gi, tudo bem? tudo bem? Tá ouvindo? Tô, e você? Bem, deixa eu pôr o filtro aqui, porque aí. Menina, e eu que montei tudo lá onde eu atendo e a internet não pegou lá. Agora que eu tô mudando aqui pra esse lugar. Eu tinha arrumado lá com uma florzinha, tava tão lindo. É? Ai, meu Deus. Tive que mudar. Acontece, né? É, Tá me ouvindo bem? tô, você tá me ouvindo? Perfeito também. Ótimo. Ai, que bom. Bom, vamos. Eu não tô de blush, viu, gente? Isso aqui é acne rosácea. No inverno e no verão eu fico assim, porque É, queima meu rosto. A pele é muito fina, né? nossa, Então, Vi, te agradeço assim imensamente topar fazer essa live, porque crença é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida como é que surge, e existem situações que a gente realmente não consegue sair daquela situação, né? Você que me atendeu, você sabe bem, você trabalha com isso, é, e é uma grande questão assim dos meus clientes também. Tem coisa que a gente não consegue se desvencilhar. Então, eu acho que esse é um assunto muito relevante, assim, mesmo para quem não costuma participar de sessões de terapia integrativa, que é o que a gente atende, mas a pessoa pelo menos tem uma noção de como que funciona, né? é verdade. É, foi como eu disse lá no dos stories, né? Que eu comentei hoje à tarde para divulgar a nossa live. É exatamente isso. A gente ouve muito, né, o pessoal comentar sobre crença, não só da área terapêutica, né? Todo mundo que busca assim, conhecimento, autoconhecimento, fala-se muito sobre crença. Mas a gente quer mostrar um É, pouquinho que hoje o nosso método, como que a gente trabalha, né? Como que isso vai realmente agir nessas crenças, né? Nesse mundo interno nosso, nosso campo emocional, para a gente poder aplicar isso no nosso mundo externo, aqui fora, né? Como que a gente exa- age, né? exatamente. Eu queria fazer uma pequena explanação, assim, de como que uma crença se instala na vida da gente, para as pessoas perceberem que não é tão simples. E, na realidade, às vezes a pessoa fica se julgando, se culpando, e não é esse o caminho. É realmente procurar uma ajuda terapêutica, porque às vezes você não consegue mudar uma situação. Por mais que você queira, da boca para fora você fala que queria mudar aquilo, mas você não consegue. E realmente não consegue porque isso está gravado no subconsciente, que é a nossa caixinha preta do avião, Exato. né? Então, todas as situações estão lá gravadas de uma maneira que a gente não entende como que é. Então, eu queria dar um exemplo aqui, que acho que fica bem claro de como que isso é feito. Quando você passa por uma grande situação, uma grande dor na sua vida, uma separação, ou a perda de um trabalho, ou a perda de um ente querido, isso gera um sentimento. Claro que é um sentimento negativo, é um sentimento que te consome, né? Enquanto você está vivendo aquele sentimento, se você pensa que você precisa mudar aquilo. Por exemplo, você está sentindo uma grande tristeza. E aí você fala: bom, eu preciso, nesse momento, me tornar produtiva para realmente eu conseguir dissipar essa tristeza na minha vida. E aí você começa a trabalhar mais, enfim, produzir mais para sair daquele estado de tristeza. Porque você não sabe outro jeito de sair daquele estado. O que que teu sistema, o que que teu subconsciente grava? Ele grava que, quando ela tá triste, ela fica produtiva. Em outro momento da sua vida, quando você precisar ser produtiva de novo, o subconsciente te traz situações e pessoas para te trazer tristeza, alguma situação que te deixa triste, por quê? Porque ele já fez um link, tristeza com produtividade. Exato. Então, vocês têm noção que a gente não tem controle disso? Conforme vai pulando essas situações e esses sentimentos, é que você sabe que você está passando por aquilo e você não consegue mudar. E aí se repete. Você muda, às vezes, de relacionamento, você muda de trabalho, mas você está vivendo sempre a mesma situação, né? E aí é muito difícil mudar sem esse olhar terapêutico, sem o autoconhecimento. Porque quando você sabe como é que você funciona,
você vai achando caminhos, né, Gi? Você vai fazendo como a água, você vai procurando solução de uma maneira ou outra. Mas quando você não sabe, você não tem noção, sabe o que que você faz? Você fica reclamando da vida. Você fica reclamando o tempo todo. Deus não olha para mim, nada dá certo para mim. O que que acontece? O que que tem de errado comigo? Você fica se julgando, né? E o julgamento, ele é um peso, né? Em Axis, inclusive, o maior pecado que você pode cometer é o julgamento de você mesmo, de como você age nessa realidade, né? Então, isso traz muita dor você não conseguir mudar uma situação, você não conseguir dar um passo para frente, né? Eu tenho relatos assim de pessoas. Eu atendi um rapaz uma vez que ele me falou que quando ele brigava com a esposa dele, logo depois, eles, no momento de fazer as pazes, ele achava muito gostoso isso, porque aquela volta depois da briga era um momento que dava muito prazer para os dois. Olha só. Então, olha como o subconsciente dele gravou. Quando vocês brigam, a volta é sempre muito, muito prazerosa. Uhum. Então, era um casal que vivia brigando. Toda semana tinha uma briga, mas aquelas brigas gigantes, sabe, Gi? Até que eles separaram realmente, né? Enfim, acabou que separou. Mas ele me relatou isso. Então, o subconsciente gravou que quando briga, a volta é legal. Então, toda hora vai brigar. Sim. Então, as coisas são gravadas sem ponto de vista no subconsciente, sem certo e errado, bom e mal. O negócio é gravado lá daquele jeito que chega. E aí, se você não se conhece, você entra nessa dança e não sabe o que está acontecendo com você. Você acha que você é uma vítima do universo, né? E aí gera mais, como você disse, né? A reclamação, o auto-julgamento, a autocrítica, né? Essa forma como você lida com isso, aí vai gerar mais daquilo, porque você tá o quê? Focando naquela coisa, vai reclamando, vai reclamando. E a vida vai virando aquele conjunto de situações onde você não consegue realmente sair do lugar, né? E aí todos os dias você Vai, vai estar no mesmo lugar. vai piorando cada vez mais, você vai perdendo o gosto de viver, né? Você vai se tornando uma pessoa triste. E aí a gente já sabe que acaba virando depressão, acaba virando uma grande tristeza. Isso chega na carne. Então, o início de tudo isso é realmente nesse sistema de funcionamento que a gente desconhece totalmente. A gente não tem noção que funciona assim. A gente só descobre quando a gente vai para o autoconhecimento, quando a gente vai estudar isso tudo, né, Gi? Que aí você fala, caramba, mas é isso que eu estou fazendo? Né? Que nem eu cheguei com você com aquela minha questão do último relacionamento, né? Que eu não sabia que existia aquele sentimento de abandono em mim. Sim. Eu achava de verdade que para um relacionamento amoroso eu estava pronta. Olha só, né? É como você se... Porque Pode falar. os dois, os dois relacionamentos anteriores, eles me assumiram, um deles eu casei, inclusive, o outro eu namorei. E quando chegou esse último, assim, que não queria, eu tinha uma sensação de abandono. Exato. E ele não queria assumir, eu falei, mas eu nunca tive essa sensação. Da onde está vindo isso? Você está vendo como a gente não conhece o que tem lá? E assim, eu agradeço, a gente, né, eu não tenho mais nada com ele, mas eu agradeço ele ter chegado na minha vida, porque senão eu não ia saber que isso estava gravado lá no meu subconsciente. Exato. Foi aí que a gente fez aquele trabalho, né, Gi, de eu voltar lá e entender Isso. tudo. É o que você comentou, né? Igual você citou desse teu cliente, né? Que ele sempre brigava e daí a pouco tinha que fazer as pazes e isso era gostoso. Ele interpretou assim. Mas na realidade, se a gente for descer essa escada do inconsciente, né? Porque a gente está falando aqui no nível consciente, que é ali 5, 10%, né? Cada literatura fala uma coisa. O restante do nosso funcionamento é dessa mente inconsciente, subconsciente. Então, quer dizer, você relatou aí que ele tinha esse relacionamento dessa forma, e aí ele brigava e tal, fazia as pazes. Mas se for descer um pouco mais essa escada do inconsciente dele, dessa mente inconsciente, você vai ver que isso começou mais lá atrás ainda, né? Provavelmente, Exatamente.
como é que foi o modelo dos pais dele, da infância, né? Aonde foi que ele aprendeu? Provavelmente foi lá na infância. E aí, tudo isso ficou registrado dentro dele, para depois, lá na vida adulta, ele repetir esse comportamento. Porque é como você disse, é como se fosse o nosso subconsciente, inconsciente, cada um usa um termo, né? Eu sei que é dividido em dois, mas isso não vem ao caso. A nossa mente inconsciente, ela vira um programa executor só, né? A gente registra isso lá atrás, depois a gente só vai executar tudo aquilo que a gente aprendeu. Ou seja, e aí como é que a gente vive a vida, né? Como é que a gente vai lidar com as coisas aqui o tempo inteiro, gerando sofrimento, gerando situações onde eu não consigo me fazer feliz. É lógico que a gente não vai estar aqui falando sobre algo que uma ferramenta que vai ser um milagre. Isso não existe, né? Nem o Axis, nem o método Alpha, que é a técnica que eu trabalho, nem o Theta Healing, não existe. O que existe é a oportunidade de você entender como é que você funciona, né? E aí, com essa ajuda terapêutica, você vai descendo esses degraus da tua mente inconsciente, que está lá todas as informações que você não conhece. Com isso, você vai aprendendo a lidar com os desafios. E aí, você vai aprender a mudar o seu comportamento, né? Claro. Exatamente. Existem dores também, você vai transmutar essas dores, que foi o teu caso, de voltar lá atrás, mexer nessa ferida, cicatrizar. E aí, no dia a dia, você vai ali vivenciando e mudando os teus comportamentos, para que você possa, enfim, fazer um novo caminho neural, né? Porque até então está registrado só aquele caminho. A tua mente já viciou, né? O teu cérebro, os teus neurônios, ele já aprendeu só aquilo ali. Então, por exemplo... É exatamente isso. Com 30, e não existe... Eu não prego, por exemplo, eu tenho um canal no WhatsApp de mentoria gratuita, eu mando mensagens todos os dias. As meninas sabem bem das minhas mensagens. Uhum. Tem até umas meninas aqui da mentoria. Legal. Eu não prego lá, Gi, que tudo vai dar certo. Eu nunca preguei isso, porque isso não existe, né? Viver é você... conseguir viver bem com seus desafios. A gente não vai estar 100% sempre feliz. Não. A gente vai ter momentos de felicidades e momentos de prazer. Mas assim, a vida é um desafio. Só que tem como viver esses desafios de uma maneira leve, com uma gestão, uma administração do mundo interno saudável. Porque aí, se você consegue fazer essa gestão do seu mundo interno saudável, isso vai para o externo. Não tem como ser diferente. Exato. Agora, se você é uma pessoa que recebe uma coisa que você entende que é negativo, você reage de uma maneira mais negativa ainda, você acabou de piorar a situação, né? Então, tudo coopera para o seu bem. No frigir dos ovos, como a gente tem uma mente limitada, a gente não consegue ver o todo, no frigir dos ovos lá no fundo, tudo vai cooperar para o seu bem. Uma demissão, uma separação, no fundo, foi o melhor que podia ter acontecido. Né? Então, eu agradeço assim, imensamente todas as pessoas que chegaram e me ensinaram alguma coisa. Né? Porque fez eu perceber que realmente aquilo não era mais contribuição na minha vida. E que eu cresci muito a partir daquilo. Só que a gente precisa se abrir para isso. A gente precisa se abrir para esse conhecimento e se abrir para receber o que a gente considera também negativo. Né? O mantra de Axis fala muito disso. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse tudo não é o que a gente só considera bom. O que está chegando que você considera que é ruim, o que vai te trazer? Crescimento, né? E você não vai funcionar mais como você funcionava antes. Então, por exemplo, nesse último relacionamento, que acho que foi um mês atrás, né? Eu entendi que realmente ele veio para me trazer essa coisa que eu não sabia que eu tinha, que era esse sentimento de abandono. Olha só, né? É sempre uma oportunidade, né? Uma oportunidade que a vida tá te dando de você, de novo, né? A vida vem e te coloca na tua frente, né? Olha, é aqui, ó. E aí a gente faz o quê, né? Com a nossa mente rasa, né? A gente fica brigando com aquilo, esperneando. Não é isso, não é assim, eu quero de outro jeito. Na realidade, o que a gente precisa fazer é só parar um pouquinho e falar, caramba, mas de novo isso acontecendo comigo? Nossa, assim? Foi o que eu fiz. Aí... processar, é como um computador mesmo, né? Duvidar um pouco dessa
mente que fica aqui falando, ó, não, não, é assim, é assim. Não, aí você vai fazer o quê? Duvida um pouco, ó, fica quieta aí um pouco, deixa eu ver. Não sei se é assim mesmo, será? Se questione, né? Porque aí você vai estar dando uma oportunidade de fazer diferente, né? Quando eu escolho fazer É. diferente, eu não vou ficar no mesmo caminho de dor. Eu vou escolher uma coisa nova, né? Já tô dando sim Então, pro novo. foi isso que eu fiz. A hora que eu percebi, Gi, o que que eu Uhum, fiz? Eu retraí, eu fui primeiro para um terapeuta amigo meu, ele me atendeu, uhum. ressignificou muita coisa lá. Aí eu tomei coragem, terminei o relacionamento, né? Consegui sair pela porta da frente, né? Que aí, senão você se torna uma chata, querendo que aconteça uma coisa que não é mais. Aham. Então a gente virou amigo, assim, tá tudo bem. E Olha que depois bom. você me atendeu, que aí foi que caiu a chave mestra na minha cabeça, que me fez um boom, assim, sabe? Ai, que bom, Porque eu né? não sabia que esse sentimento aí estava em mim. Eu nunca tinha sentido aquilo que eu estava sentindo, Olha só. né? Então a gente precisa perceber e aí você consegue dar um passo para trás realmente. Para você ver a ilha, você tem que estar fora da ilha, né, Gi? Isso, é verdade. Senão você não consegue. Você fica ali preso, né? Você não consegue ver o macro, né? Você fica ali só, nossa, é aqui o problema, é aqui o problema, e na verdade não é, né? E às vezes insistindo com uma pessoa que só veio te mostrar esse problema seu. Aham. Ele só veio me mostrar isso. E tá tudo bem. Você entendeu? Então, por isso que tem relacionamento que eu vejo muitas mulheres sofrerem com isso. É De até legal você já insistir numa falar coisa de relacionamento, que porque não é. botaram na minha caixinha lá duas coisas só, né? Colocaram sobre relacionamento. Relacionamento com parceiro conturbado, a pessoa escreveu, né? Que é o que está sempre repetindo na vida dela. E aí você já está falando de relacionamento, é bom que a gente já entra nesse tema, né? Aparece muito para você também, então, assim, essas questões de relacionamento. Questões de relacionamento, questões de família, né? Que a Muito. gente falou na sessão. Aham. Questões familiares, assim, é o que mais aparece para mim. Porque você vai acabar atendendo, Gi, as pessoas que ressoam com o mesmo problema que você está passando, né? Sim, é. E tudo é por frequência, não chega a outro tipo de problema, né? Aham. E eu não estou dizendo aqui que esse tipo de terapia resolve tudo, não, mas que te dá um norte, Nossa, muito. né? Muito. Depois que eu passei na sessão com você, assim, foi cair uma chave na minha cabeça que eu falei, caramba, é isso? Que ótimo, né? Que agora eu já sei. Agora eu já Então, sei. a sessão com você foi. Eu fiquei, assim, muito, muito satisfeita com o teu atendimento, né? Legal. E me ajudou bastante, Gi, você não tem noção, assim, sabe? Isso, é. Até é legal já falar um pouquinho sobre o método Alpha, então, né? Para as meninas que você comentou, E, da tua mentoria que está aí, né? Então, o método Alpha, que é essa ferramenta que eu trabalho, ela vai trabalhar muito em cima dessas questões de crenças também, né? Por quê? Porque, na verdade, para mim, assim, na minha definição, crença é o quê, né? É o que eu experienciei lá na minha infância, né? Tudo que eu vivi, desde o momento em que eu ingressei no ventre da minha mãe, o que eu vivi ali, eu fui experimentando coisas, né? Tudo que eu me relacionava ali, emocionalmente, né? Nesse mundo abstrato, invisível, eu fui interpretando coisas e aí é onde vira a crença, digamos assim. Porque se eu interpretei, por exemplo, que a minha mãe estava triste quando ela recebeu a notícia que estava grávida de mim, eu vou acreditar que a minha chegada é uma tristeza. Então, eu interpreto, acredito naquilo, aí depois eu vou vivendo outros eventos, nasci, tal, 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 o que que acontece? O mundo externo, onde eu estou me relacionando, ele vai também validar aquilo que eu interpretei, porque aí vai entrar o quê? O meu campo emocional, ele já vai estar reverberando aquilo, que é o que você falou, uma vibração. Então, se eu acreditei que eu não sou bem-vinda, eu já vou estar vibrando o quê? Não sou bem-vinda, não sou bem-vinda. Aí o mundo externo vai o quê? Validar aquilo que eu sinto. É onde vai consagrando cada vez mais a crença. A minha mente, ela começa, né? Os meus neurônios ali, eles começam a ter essa afirmação, essa validação o tempo inteiro. Ó, é isso mesmo, você não é bem-vindo, você não é bem-vindo. Aí eu cresço na adolescência, na escola, eu sofro bullying. Aí depois no meu trabalho, eu começo a ter dificuldade de me relacionar com as pessoas, porque eu sou muito introvertida. Depois eu vou me relacionar com alguém, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Você vê o quanta coisa que vai gerando na nossa vida, né?
Então, essa ferramenta que eu trabalho, ela atua exatamente nisso, nesse mundo emocional, desde o momento em que você ingressou na barriga da mamãe, até tudo que você está vivendo aqui. Então, o que é feito na sessão? A gente identifica exatamente através do que a pessoa relata. Digamos assim, a pessoa vai me contar uma história, né? Que é o que está no consciente dela, ela vai me contar uma história. Mas, através dessa técnica, é possível identificar o que essa história de hoje, do presente, tem a ver com os eventos lá do meu passado, da minha infância, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com alguém. Pode ser um caso como esse que eu relatei. Como que foi lá? Aí, cada um vai ser uma coisa muito específica. Porque, como eu disse, né, tudo que eu experienciei ali na barriga da minha mãe, desde aquele momento, foi me gerando traumatizações, dependendo a intensidade que foi o evento ali, a maneira como eu senti. E aí, depois, isso vai se replicar na minha vida. Então, quando é feito essa ferramenta que eu utilizo, a gente consegue identificar. Então, eu tô com dificuldade de fazer dinheiro. Eu tô com dificuldade de me relacionar. Na realidade, o problema não é o dinheiro, talvez, entendeu? Porque como que foi lá dentro da barriga da mamãe, quando você ia chegar? Será que a tua mãe estava chorando porque não tinha dinheiro? Será que ela estava desesperada porque, nossa, como que eu vou pagar essa cesárea? Ela estava morrendo de medo de fazer um parto normal e não ter... Nossa, se eu tivesse dinheiro, eu não precisaria passar por esse medo. Então, são muitos detalhes. E aí, como é que eu tô ali dentro do ventre, né? O bebezinho tá ali dentro, ele tá percebendo isso. E aí que tá. Da maneira como ele percebe, ele vai interpretar. Por isso que fala, né? Que é sempre eu que sou responsável. Por quê? Porque eu que interpreto, né? Mesmo lá desde trás. Então, eu interpreto aquilo, aí eu vou carregar comigo essa crença. Acreditei naquilo. O mundo externo vem e começa a validar. Aí eu vou acreditar. Vou indo. Então, por isso que não é tão simples da gente mudar. Mas é muito interessante como que é possível a gente identificar com essa ferramenta o que me aconteceu lá atrás, que hoje que eu estou aqui reclamando do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu chefe, né? Que foi o que a gente fez na sua sessão. Hoje, e tem exercícios, né, que você ensina para a pessoa ir ressignificando tudo isso? Sim, tem muitas técnicas que a gente trabalha dentro das sessões, né? Que dá para fazer muita coisa onde a gente muda, mexe com essa emoção. Exatamente, porque não adianta nada você me contar uma história e eu ficar ali só no raso, no teu consciente. Então, o que a gente tem que fazer? É como se a gente fosse reviver aqueles fatos. Então, eu faço com que você entre ali mais no teu mundo inconsciente, saia um pouco do racional, né? Você vai respirar um pouco, você vai se conectar com o seu corpo, né? Porque muitas das coisas que a gente fala, que a gente relata, quando a gente relata aquilo, a gente consegue sentir no nosso corpo. Pode ver, uma ansiedade, não dá aquele gelo aqui, não dá um frio na barriga. O que é isso? É porque tá tão intenso que o teu corpo ele já tá manifestando aquilo, né? Então, é feito isso, sabe? E aí a gente vai fazendo o quê com isso? Vai voltando nessas cenas, como se fosse um filme. E lá, nesse momento, aonde, por exemplo, a dor do abandono, aonde que ela começou? Ela começou no momento em que o bebê nasceu, 18 dias aproximadamente ali depois que ele nasceu, ele ainda não entende que ele é separado da mãe. Ele acha que ele é fundido com a mamãe, porque ele não estava lá dentro do útero, tudo certinho, ele não precisava pedir comida para ninguém, ele era alimentado por o cordão umbilical, ele estava ali, tudo uma paredinha perto dele, que era a barriga, né? Tudo, então ele estava ali acolhidinho, tudo, mesmo que ele passava por coisas que não eram tão legais, ali dentro ele tinha tudo que supria ele. A partir do momento que a gente nasce, que é um desafio, né? Muito grande a gente já nascer e como um bebezinho, ele começa a sentir essa dor do abandono. Por quê? Porque ele tá lá no berço, pode ver, todo bebê que ele chora no berço, não sei se vocês já repararam, né? Ele fica assim, mexendo os bracinhos e as perninhas, não fica? Quando ele tá desesperado. Querendo pegar algo, né? Isso. Lá dentro da barriga da mamãe, ele fazia assim, já tinha uma parede. Então ele estava protegido, ele tinha acolhimento. E aí, quando ele nasce, ele não tem isso, né? Então ele desespera, ele fica desesperado. Essa dor do abandono, ela começa ali. Porque mesmo que são segundos que a mamãe saiu para tomar um banho, para atender uma porta, não sei, olhar outra criança, desligar um fogo do fogão, a criança ela já desespera, o bebê, né, se desespera porque ele acha que ele está abandonado. Aí pronto, isso começa a acontecer com ele diversas vezes, ele começa a sentir isso muito forte. E aí gera essa ferida do abandono. E também a parte de amamentar, né? Como que foi quando a mãe foi amamentar esse bebê? Porque quando vai amamentar, gera um vínculo muito forte com a criança, né?
É o que a gente chama de alimento de alma. Então, por exemplo, você vai amamentar um bebê, você tá sozinha com ele, você tá ali olhando no olho dele. Como que foi esse momento? Como que é esses momentos, né? Então, hoje em dia, principalmente, né, as crianças vão crescer muito com dor de abandono, né? Porque as mães ficam muito no celular, né? É tudo muito, as pessoas são muito enérgicas, né? Não tem aquela coisa assim, claro que não são todas, né? Não tem muito aquela coisa assim de, nossa, agora é o meu momento com o meu bebê, entendeu? Porque aí não é só o É, alimento do peito, o leite materno. É esse alimento de alma, da criança sentir que a mãe está disponível para ela. Então é possível, aí a gente faz todos esses exercícios onde a gente volta nessas cenas, né? E aí consegue transmutar essa dor. Você, como adulto agora, olhar para aquele momento e entender a sua mãe, que ela estava fazendo aquilo não era porque ela queria te abandonar, porque a criança ela não tem a mente racional que nós adultos temos, né? Ela vê aquilo ali, ela vai gerar nela uma dor profunda. E aí você traz para tua consciência isso e muda, transmuta essa dor, muda o olhar, né, da cena. isso. E você sabe que depois que eu passei na sessão com você, eu tenho me avaliado mais. Olha. Quais os momentos em que eu me sinto abandonada? Aham, Então, mesmo indo no mercado, indo fazendo as minhas coisas, eu consigo perceber essa sensação que eu não tinha noção. que legal. E aí eu faço o exercício que você me ensinou e me acolho e tá tudo bem, entendeu? Eu já volto com uma outra energia. E Isso. faço aqui as minhas, também os meus, eu me atendo o tempo todo, né? Com teta healing, com barras, Mas é porque basicamente isso senão, mesmo. Porque a gente fala, né? Mesmo ali na sessão, a hora que passa por um exercício desse, que você liberou muitas coisas, que muitas vezes você chora, você sente coisas no teu corpo, libera, né? Precisa liberar essa traumatização. Pois é exatamente o que você disse. A gente é um ser humano condicionado, né? A gente aprendeu um negócio lá, então uma pessoa com 20, 30, 40, 50 anos, ela não vai mudar da noite pro dia. Porque é esse mecanismo é, neural que a gente tem, né? Esse caminho neural que ele já foi formado ali, ele tá ali registrado. Então, eu não vou mudar tão radicalmente assim, da noite pro dia. Aí você vai acontecer o quê? Vai repetir comportamentos, que é o que você está dizendo. Vai voltar essa dor de novo. De repente você tá ali sozinha na tua casa, você gosta de ficar sozinha. Mas de repente aquele dia você queria uma companhia, você queria alguém. Aí começa a vir aquele vazio. E aí você vai ver o quê? Você vai perceber que você não tá legal. Como que tá teus pensamentos? Ah, eu tô triste, comecei a pensar coisas assim. Peraí, esse pensamento, ele vai me favorecer ou ele vai me afundar ainda mais onde eu tô? Aí vai me afundar. Então, você já tá vendo que você tá num comportamento que não é saudável. E aí que tá, você vai modificar esses comportamentos. Porque com isso você vai fazer um novo caminho neural. Tem um professor meu, que é o Dr. Fernando Freitas, não sei se você conhece, que ele é do interior de São Paulo. não. Fiz curso com ele aqui no interior, em Ribeirão, e ele dá esse exemplo, inclusive, com a grama, né? No curso dele ele fala, é como se fosse uma grama. Nossa mente, ela funciona como uma grama. Aquele caminhozinho onde você passa todo dia, ele não tá ali macetadinho, então você olha, você vai por aquele caminho. Mesmo que você poderia passar aqui do lado na grama, se a grama estiver baixinha, você vai passar só naquele caminho. Assim funciona a nossa mente com essas crenças, com esse caminho neural já formado. Você vai mudar o caminho da grama. Ele falou, e repara para você ver, mesmo que você for fazer um exercício na tua casa, assim, não, eu vou mudar um comportamento simples. Todo dia eu vou acordar de manhã e vou fazer um alongamento, 5 minutos, 5 minutinhos de manhã. Se você não tem o hábito, é muito difícil. Por quê? Porque é esse caminho da grama que você tem que refazer um novo caminho neural. Então, até que a tua mente compreenda que você quer mudar esse comportamento, você vai ficar tendo que se dedicar àquilo um pouco, sabe? Lembrar, falar, não, peraí. E assim é a gente com as nossas dores, né? Com essas dores de abandono, de rejeição, sentimentos de Exatamente. depressão. Então, você precisa, claro, primeiro, fechar essa ferida, que é uma dor profunda, né? Com esses exercícios, transmutar essas dores e tal. Depois, no teu dia a dia, modificar esses comportamentos, observar e fazer essa mudança em você. Sim, e as barras, eu queria falar um pouquinho das barras, por que que mudou tanto a minha vida? As barras foi a primeira técnica energética que eu tive contato, né? E ela me tirou de um espaço onde eu não me validava. Eu me achava Olha só. péssima. Eu me olhava no espelho e me achava péssima em tudo. Que eu não sabia fazer nada, que eu era... Eu me achava péssima, era essa a sensação que eu tinha,
de mim. Mesmo as pessoas me achando inteligente, bonita, eu não conseguia me perceber dessa maneira. E as barras me tirou muito desse espaço, sabe, Gi? Aham. O primeiro curso que eu fiz, o curso dura um dia. E aí você já sai praticando as barras, né? Que são 32 pontos na cabeça. É como se você desse um delete. Aham. Cada ponto é como se você desse um delete no computador para limpar as memórias que não servem mais, né? A gente guarda muita memória que realmente não tem mais sentido nenhum. A gente guarda muitas dores É. em cada área da vida. E esses 32 pontos são cada área da vida. Então, tem a área do dinheiro, do relacionamento, corpo, sexo, né? Aham. Então, em cada área dessa, imagina que você guardou milhões de pensamentos que não servem mais. Quando você toca num ponto e no outro, você libera energeticamente esses pensamentos negativos, repetitivos. Imediatamente na primeira sessão, você já se sente mais leve. A sensação é sentida na primeira sessão. Isso para mim foi muito impactante. Quando eu saí da aula, porque aí eu tive duas trocas, né? Você faz duas vezes e recebe as barras duas vezes. A minha vida deu um 360. Olha só. De verdade, muita coisa e muitos hábitos que eu tinha, e eu já comecei a me olhar diferente. E aí eu fui e fui para vários cursos de Axis. Aí eu fiz mais dois para me tornar facilitadora. Eu fui fazer o facelift, fui fazer o fundamento, fui fazer. E aí eu atendo com várias técnicas de Axis, porque fez muito sentido para mim. Me tirou de um espaço onde numa caixinha que eu me contraía lá dentro e eu não achava que eu era capaz de nada, entendeu? Enfim. Depois eu fui pro Theta Healing. No ano seguinte eu fiz o Theta Healing, porque também fez muito sentido, eu li sobre. E o Theta Healing é maravilhoso também. É uma cura energética, né? Que aí a gente vai direto. O cliente já chega com uma queixa. Nas barras, por exemplo, o cliente não precisa me falar nada. Se ele Certo. não quiser conversar na sessão, ele não precisa. É só deitar na maca, eu aplico os 32 pontos e pronto. Tem cliente que realmente não quer falar nas barras, quer ficar quietinho, quer relaxar, quer dormir e tá tudo bem. As crenças vão ser limpas do mesmo jeito. Nas barras, eu não sei o que está sendo limpo. É o sistema de funcionamento da pessoa que vai definir o que vai ser limpo primeiro. Então, de repente, a pessoa até tem um problema de relacionamento, mas é mais relevante agora resolver o problema financeiro, Aham. tá? E E não é que fazendo 10, 15 sessões, a vida da pessoa vai estar resolvida, gente. Essas práticas integrativas, como a gente já citou, é mais para você conseguir viver com os seus desafios, sim. que ajuda demais, É, né? Mas assim, pode falar. desafio você vai ter o resto da vida. Porque cada vez que você consegue uma coisa, você não quer mais? Você não quer sempre trocar de carro, trocar de casa, ter uma casa na praia? Você não vai sempre querendo mais? Ah, Então, melhorar também é assim, você vai ter novos desafios, né? Já o Theta Healing, o cliente chega com uma questão. O cliente chega com uma questão e te fala. E aí a gente vai para a escavação, que é o digging, que aí a gente vai nessa investigação da crença através de uma meditação, que a pessoa entra no estado teta, né, que é um estado meditativo, mas que ela ainda está consciente, então não é hipnoterapia. O isso. cliente está consciente ali comigo, mas eu consigo, conversando com ele e naquele evento, aonde gerou aquele sentimento. Porque gerou o sentimento, gerou a crença, né? Foi Exato. o que eu expliquei no começo, Ah, né? O subconsciente faz um link daquele sentimento com aquilo. Bom, então eu tô triste, eu vou ficar produtiva aqui para esquecer a tristeza. Pronto, ele já gravou que toda vez que você ficar triste, você fica produtiva. O resto da vida você vai funcionar dessa maneira para ser produtiva. Então, o Theta Healing também, ele retira ali como se fosse um laser, sabe? Ele vai direto no cerne ali, no início.
E é bem legal, é muito maravilhosa essa técnica também. E você pode fazer os downloads, downloads de felicidade, download do que a pessoa está precisando, do sentimento que a pessoa está precisando, entendeu? Então, são duas técnicas que eu trabalho muito e que eu vejo muito resultado, Gi. Então, é isso que eu ia Né? É muito. perguntar do Theta Healing, né? Que eu até tenho um livro que eu comprei recente, não sei se está aqui perto, se estava lá embaixo. E, assim, é muito parecido com o método Alpha, que você até falou da onda Theta, né? Que a gente tem que acessar para poder modificar, porque é um estado, né? Onde é na hora que muda. E é exatamente isso que é feito dentro do método Alpha também. Porque, inclusive, a criadora desse método, ela fez vários cursos de Theta Healing, né? Que é a Rosana, que eu fiz o curso lá, o Bia Leader. Então, ela tem toda essa base do Theta Healing, claro, junto com outros conhecimentos dela que ela agregou. Por exemplo, a psicossomática a gente usa também, né? Quando a pessoa diz, eu tenho uma enxaqueca, a gente já sabe o que tá, aonde que tá ligando isso, né? Em que fase da formação da pessoa que iniciou isso. Eu tenho uma depressão, também dá para ligar. Então, a gente junta outros conceitos, né? Que ela estudou, psicossomática, leis universais, sabe? Junta tudo para que ela montou esse método Alpha. Foram vários conhecimentos dela que montou. E o Theta Healing é um deles, entendeu? Onde a gente faz isso para estar nesse estado Theta, que realmente até comprei o livro para entender um pouco mais, porque eu gostei muito da técnica, né? Justamente isso que você falou, até perguntar dos downloads, né? Como que é isso, assim? Realmente a gente fala e tem que estar nesse estado Theta e aí já funciona? Como que é? Isso, geralmente depois que eu atendo o cliente com a questão dele, na mesma sessão eu já faço download. Download daqueles sentimentos e sensações que ele está precisando para se sentir bem, né? Às vezes a pessoa chega com uma queixa que não tem autoestima baixa. Eu vou fazer download de tudo que vai deixar a autoestima dele elevada, né? Então a gente faz esse trabalho, é lindo, né? Tem um trabalho também Ai, como é que chama? Esqueci, me fugiu o nome agora. Quando separa, como que é? Quando separa? Divórcio energético. O divórcio energético. Já tem muito, né? O pessoal Tem o faz divórcio energético. muito. Tem o divórcio energético, tem a cura de alma. Quando a pessoa passa por um trauma muito grande na vida, é como se a alma da pessoa rachasse, ficasse com fístulas, né? Com rachaduras. E ali é como se a pessoa perdesse energia. Então, existe uma técnica no Theta Healing que a gente reconstrói energeticamente essa sensação de estar completo com a alma, mesmo tendo passado por uma depressão ou a perda de um ente querido, uma coisa que traumatizou muito, né? Então, tem toda essa reconstrução. O Theta Healing é maravilhoso também. Né? São duas técnicas que eu trabalho que são maravilhosas. É uma ferramenta mais profunda, né? Pelo que você falou, né? Quando já fala de alma, né? Já é uma coisa assim, que não é ali do ventre. Já é uma coisa mais... como se fosse aquele espiral do subconsciente, a escada, é mais profunda ainda, né? Porque pode ser que você encontre coisas de outras vidas, não sei. Tem crença que é no nível de alma. No nível de que alma. Você já encarnou com essa crença. Então, o Theta Healing consegue ir nesse nível, entendeu? Que é muito mais profundo mesmo. É uma técnica maravilhosa. Eu gosto muito das barras também, porque foi as barras que me tirou lá do fundo do poço. Legal. Né? Foi a que chegou primeiro, mas depois eu fui pro Theta Healing e eu saí, eu lembro que o curso são 3 dias de imersão, você sai outra pessoa, você sai assim reconstruída realmente, né? Entendi. E trabalho com a radiestesia. O Theta Healing, a radiestesia, eu consigo atender online. As barras é só presencial. E a técnica da radiestesia, que para mim também faz muito sentido, limpa meu campo. Muito legal mesmo. Abre para receber, você fica com uma energia leve, né? Você precisa treinar, você consegue, você precisa fazer um monte de coisa, você consegue, você tem ânimo, né? A radiestesia me dá, assim, um up, sabe? Quando eu preciso. Então, eu faço sempre para minha radiestesia também.
Não sei se você sentiu diferença, eu te atendi com a da radiestesia, né? Muito, muito, muito. É impressionante, assim, a diferença que dá, né? Eu tava com muita dificuldade também de voltar, você até falou de exercício físico, desde a pandemia eu parei de ir na academia, né? E eu tava com muita dificuldade de voltar a fazer atividade física, tava estudando muito, sabe? Usando muito o meu mental. E eu não tava conseguindo voltar. Depois da sessão com você, eu consegui voltar. Tô acordando todo dia, consegui regular o meu ciclo circadiano de novo, sabe? Voltei a dormir um horário mais cedo e voltei a me alimentar mais corretamente também, porque eu tinha o hábito de me alimentar mais low carb, uma alimentação mais baixa de carboidrato, não tomar álcool. Aí tem, acho que uns 5 dias hoje que eu voltei a fazer isso, e sem sofrimento, porque eu tava com muita dificuldade de voltar a fazer isso, sabe? Parecia que era algo impossível, uma coisa que eu fiz a vida inteira, sabe? E aí eu não tava conseguindo, eu fico o dia todo que eu moro numa chácara, né? Tem um gramado enorme aqui. Eu poderia acordar cedo, fazer coisa. Tinha dia que eu fazia um alongamento, pulava umas cordas, assim, mas parecia, sabe, que eu tava com 300. Exato. E depois da sessão, eu consegui. Agora eu tô todos os dias fazendo a caminhada. Tô me alimentando mais saudável. Nossa, tô assim, ó, totalmente diferente. Ah, que legal. É muito Fico interessante. contente. E foi uma ideia muito ótima nossa, né? A gente fazer isso, uma atender a outra. Que eu fiquei tão feliz também com o teu atendimento, porque realmente eu não sabia como resolver aquela situação. E você chegou assim e o exercício eu tô fazendo e tá tendo muita. Eu tô tendo muita clareza do que tava me parando, sabe, Gi? Ao Do que invés de tava você me chegar num ponto, segurando. em vez de você chegar num ponto onde você trava, porque você tava, tipo assim, né? Cheguei no lugar e você começa a ficar indignado com aquilo, não consigo sair daqui, você fica, né, alimentando aquilo, né? Aí o que você faz? Se você tem uma ferramenta, como diz a nossa mentora lá também do TPS, uma caixinha de ferramentas, você sabe que você pode ir lá, pegar aquela ferramenta e usar ela. Olha só, agora eu posso sair daqui desse lugar. Eu não preciso ficar aqui. É, Basicamente, é. por isso que a gente falou, né, que não é um milagre, você vai aprender coisas que no teu dia a dia você vai colocar em ação. Tem coisa que você já vai usar ali na hora, igual a radiestesia, o meu método também, você já sai dali super bem, né? Maravilha, só que depois é aquilo, o caminho neural, ele tá formado. Você não vai dissolver ele da noite pro dia. Se alguém te oferecer isso, Não, tá te enganando, não existe, entendeu? não existe. Então você Não é com uma sessão. construindo novamente. É, exatamente. E também tem crença que você sempre tem um benefício, né? Quando eu fiz o curso Theta Healing, no livro, a Vaiana Steibel, que é a mentora que criou o Theta Healing, ela explica que ela atendia uma senhora que tinha câncer. E essa senhora vinha para o atendimento, se sentia melhor, passava 3 meses sem vir, daqui 3 meses voltava para ser atendida. E um dia a Vaiana foi e perguntou para ela, por que a senhora não faz o tratamento certo? Vem toda semana, né? Se entrega ao tratamento, já que faz tão bem. Uhum. Ela falou, Vaiana, eu não quero me curar. Eu não quero. Eu quero permanecer com o câncer. Só que eu não quero morrer cedo. Olha só. E por que eu não quero me curar? Porque quando eu desenvolvi o câncer, eu sei que eu criei o câncer em mim. Eu tenho noção disso. Eu ganhei a atenção dos meus filhos. Se eu me curar, ninguém mais vai me visitar em casa. Exatamente. Então, olha só, o tanto de gente doente que escolhe ter atenção a partir da escassez. Porque isso é criar a partir da escassez, né, Gi? Sim. Você cria uma situação de escassez na sua vida para você ganhar atenção. Você vai viver na escassez. Porque a escassez, ela é geral. Você não consegue ser escasso só na saúde. Se você é escasso na saúde, você é escasso em todas as outras áreas da sua vida. Exatamente. Né? Você tranca as outras áreas da sua vida. A hora que você se abre para as infinitas possibilidades, você abriu para todas as áreas da sua vida. E é isso que as técnicas energéticas fazem. Facilidade. Pessoa que não consegue receber, ela ganha um presente, ela se acha na obrigação de devolver o presente. Aquilo incomoda ela, né? Então isso é criar a partir da escassez. E aí ninguém precisa disso. A gente não precisa ser tão difícil viver. Existem caminhos, né? Hoje em dia, então,
caminhos mais leves. O caminho dessas terapias são caminhos que te dão infinitas possibilidades de funcionar de uma outra maneira, né? E por que não procurar uma ajuda dessa, né? Eu não estou falando para você não deixar de ir em médico, não deixar de tomar remédio, não deixar de se cuidar. Eu não anulo nada dessa realidade, né? Não é sair da Matrix. A gente vive aqui encarnado e a gente tem que conviver com tudo que existe aqui, né? Porque tudo aqui é contribuição. Se eu ficar extremamente doente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que ir no médico, né? Mas assim, existem caminhos para te ajudar a caminhar de uma maneira mais leve. Eu criei situações dificílimas na minha vida toda. Para eu chegar nesse nível que eu tô hoje, e que ainda não é nem um terço do que eu quero desenvolver, Gi, eu criei situações dificílimas para mim. Por quê? Mas era o que precisava, né? Para o teu desenvolvimento. Eu precisava passar por aquilo para aprender. Mas eu sei que foi tudo eu que criei, entendeu? E aí, quando chegou essa ficha para mim, eu falei, caramba, como é que eu consegui ser tão má comigo, né? Mas aí depois você vai limpando, você não vai se julgando mais, você vai se acolhendo, né? Porque a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu tenho que estar bem comigo, né? Se os outros vão achar de mim o que achar, se os outros não gostam, sinto muito, eu me sinto bem assim. Então eu sempre corri atrás de me sentir bem comigo, né? E eu acho que esse caminho que eu tô seguindo das terapias não está sendo fácil, mas é um caminho de muita luz para mim, que me traz muita luz. Então, toda a ferramenta que eu levo para as meninas da mentoria foram ferramentas que eu testei em mim, sabe, Gi? Eu não levo absolutamente nada para as pessoas que eu não tenha testado em mim. O Theta Healing eu testo em mim todo dia. As barras de Axis eu me aplico todos os dias, porque eu quero cada vez mais melhorar. E outra coisa, gente, se vocês já fizeram ou nunca fizeram, não conhece, o Ho'oponopono, que é simples. Você não precisa ir em nenhum lugar para fazer. Aí onde você está agora, você pode fazer. Você já fez, Gi? Eu conheço, tem aula sobre isso dentro do nosso treinamento que eu fiz. É bem legal. Gente, é maravilhoso. Eu faço todos os dias. Né? Então, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. São essas 5 frases que você faz todos os dias e você vê aos poucos muita coisa sendo limpa, né? A gente está aqui nessa vida para limpar a crença. A gente não está aqui para outra coisa. Aí, que legal. Porque a gente nasce original. Você já pensou nisso? Que a gente nasce original e morre cópia? É isso mesmo. Na verdade, não é autoconhecimento, é autodescobrimento, né? Porque é aquilo que eu falei. Você vai se descobrindo, né? Então, quem que é a Yara, né? Na verdade, se alguém te perguntar, Yara, quem é você? O que você vai falar? A historinha que a tua mente te contou que você viveu a vida inteira. Ah, eu sou a Yara, filha de tal, fulano de tal, a minha mãe é tal, nasci em tal cidade. Então, você vai contar uma história rasa da tua vida, que é o que você vivenciou e você acredita que você é. Mas, na realidade, quando você começa esse processo de autodescobrimento e tem, claro, essa tendência a ser um terapeuta que gosta desses assuntos, aí você vai começar a se descobrir de verdade. Você vai saber quem você realmente é, do que você gosta. Aí você vai saindo, né? Tirando como se fosse uma casca de cebola mesmo, né? Todos os dias você vai ali retirando e vendo que você está vivendo uma história que não é a tua, que você está vivendo dramas que você mesmo não precisa mais deles, né? E aí a vida começa a se tornar mais leve, mais tranquila. Vai conhecendo outra pessoa, né? Igual eu te conheci lá no TPS, a gente está aqui fazendo live, trocamos atendimento, olha que bacana, né? Então, tudo ressoa, né? O que será que a gente tem em comum, né? Na nossa energia que ressoa da gente estar aqui juntas hoje, fazendo essa live, conhecer, igual você comentou das tuas meninas da mentoria, né? De repente o pessoal começa a me conhecer, eu começo a divulgar você, e assim, é uma troca. É assim que acontece. Só que se você não tem essa força de dar o primeiro passo, Gi, porque não adianta nada a gente falar que essas técnicas são legais e ajudam muito. Se a pessoa não tiver coragem de dar o primeiro passo, e eu sei que às vezes esse primeiro passo é dificílimo, para mim foi, né? Eu cheguei no ápice da minha vida que eu achava que... O que eu estava fazendo aqui? Sabe assim? Olha, se questionar.
Que vida é essa? Existe algo mais. Não é possível que a vida é só trabalhar, pagar conta, brigar com a família, que era o meu caso, Ai, e ai. morrer infeliz. Falei, não, tem que ter algo mais, gente. Não é possível que eu não tenha uma coisa que me dê prazer de fazer. Né? E aí, quando eu cheguei em Barras, que eu falei, caramba, existe algo mais, sim. Existe infinitas possibilidades de viver uma vida plena e simples. Hoje assim, tipo, eu tô tomando um café aqui na varanda, pra mim eu tô feliz, de. Eu não tô Ótimo, né? pensando em ter um carrão, eu não tô pensando em ter uma casa na praia. Claro, eu quero tudo isso. Mas sabe assim, quando Porque eu já tô feliz com o que eu tenho aqui agora e essa paz que eu sinto, foi a coisa mais maravilhosa que eu consegui. Então, para que isso, que eu vou me preocupar com amanhã? Estou vivendo hoje, estou vivendo bem. E o que me trouxe isso foi as práticas integrativas. Foi barras, teta healing, foi eu reiki, eu fiz o reiki também, fiz a né? radiestesia, né? Então, todas essas técnicas me tiraram, assim, de um espaço de muita escassez, né? Olha que legal. Então aí você vai caminhando e você vai vendo que pode ser mais leve, gente. A gente precisa sofrer para viver. Claro que não, é verdade. Então, para a gente resumir um pouquinho, né? Me falaram na caixinha também sobre dinheiro, né? Que foi outra que eu coloquei lá. O que se repete na tua vida? Colocaram dinheiro sempre faltando, né? Colocaram aquela do relacionamento e essa do dinheiro sempre faltando. Então, essa do dinheiro faltando, o que que pode. É porque assim, né? O pessoal que está aqui na live também, para poder entender, nunca uma coisa que é para uma pessoa vai ser, por exemplo, dinheiro, a interpretação que eu tenho sobre dinheiro não vai ser a mesma que é a da Yara e que é a sua também. Então, para cada pessoa, como somos indivíduos muito únicos, né? Cada um vai ter uma interpretação única sobre aquilo que vivenciou, que foi o que a pessoa experienciou. Então, ela vai gravar aquela informação nela. Então, não tem como a gente responder assim também, olha, é isso, é aquilo, não é assim que funciona. Então, a gente, claro, dá para ter um norte, né? No caso dessa pessoa que falou sobre dinheiro, que está sempre faltando, o que que ela pode, como que ela interpretou que é dinheiro na vida dela, né? O que que dinheiro representa para ela, né? Então é aquilo, se lá na infância ela aprendeu que sempre faltou dinheiro, que a mãe dela estava sempre chorando porque não tinha dinheiro para fazer desde o ventre, fazer uma cesárea, para comprar um alimento. Então, olha como que vai ser difícil para ela conseguir dinheiro. Dinheiro, a energia do dinheiro vai ser uma inimiga dela, porque olha, você fez a minha mãe sofrer, entende? Então é muito profundo, sabe? Para É, cada pessoa vai ser único. o caminho neural do dinheiro já está feito, né? Desde a infância. E Exato. aí, para ela Tem que fazer. ressignificar isso, realmente esses atendimentos ajudam muito, mas é uma coisa que precisa se dedicar, né, Gi? Precisa Sim. estudar, precisa ir a fundo para entender como que você funciona, né? Aham. Não existe, que nem você falou, não existe mágica. Existe Não. comprometimento de querer mudança, né? E aí, quando você. É engraçado isso. Quando você se coloca nessa posição de querer mudar, tudo conspira. Sim. Absolutamente Dá tudo um passo, conspira. né? Dá o passo. Ó, a gente, por exemplo, a gente não tinha pensado em fazer isso. A gente não tinha pensado lá no grupo onde a gente está fazendo o curso de trocar procedimento ou de fazer live e do nada, olha a gente aqui, né? E o Muito meu legal. método, quando eu te atendi, você se sentiu melhor. Quando você me atendeu, eu me senti melhor. Quer dizer, a gente já deu o primeiro passo e tudo vai conspirando, entendeu? Mas você precisa ter coragem de dar esse primeiro passo, senão nada acontece, né? E É não isso é aí. fácil, mas é possível. Se é Exato. É possível para gostoso mim, depois, né? Depois é gostoso você ver que você tá fluindo, né? Que olha, era isso, que legal, eu identifiquei, nossa. Aí começa a ficar tudo mais leve, né? Você vai relaxando, você vai confiando. E é como o rio mesmo, né? Que você citou no começo, né? é, Você vai ter o obstáculo, você vai ter uma pedra ali no teu caminho, mas você vai saber que você pode contornar. Você não vai ficar ali dando com a cabeça na pedra. Não, é só aqui, é só aqui. Não, não é assim. A vida te deu uma oportunidade de você olhar e falar, peraí, deixa eu trilhar por aqui esse caminho, então, que ele vai ficar mais tranquilo. Então, é uma sabedoria interna, né, Yara, que a gente vai é, tendo, é, né? Junto com é. ferramentas. E é muito difícil porque, às vezes, por exemplo, de 2 meses para cá, Gi, eu tive, assim, situações muito difíceis, sabe? E aí, quando você é tão exprimida assim, às vezes, o que você vai encontrar
é uma pessoa tóxica. E eu encontrei muita toxicidade em mim. Só que você vai ter que se virar, cara. É isso que você achou em você, você vai ter que se virar, né? Mas eu tive muita sorte. Eu fui atendida. Eu tenho um amigo terapeuta, o Marcos, que tá vindo do Rio todo mês. E eu tô passando por sessões com ele, que tá me trazendo muita. Tá me ajudando demais, entendeu? Mas eu me mexi para procurar ajuda. Quando eu vi que eu não estava conseguindo, eu falei, eu preciso procurar ajuda. Então é essa consciência que a gente tem que ter, né? Não sei tudo, vou morrer não sabendo. Tô precisando de ajuda? Vou dar um passo aqui, vou procurar o que ressoa aqui, quem que pode me ajudar. Fui atendida pelo Marcos, que já foi assim também, mudou muita coisa. Logo em seguida, na semana seguinte, chegou eu e você junto no grupo, né? E aí também, aquele atendimento teu, Gi, eu não tenho como agradecer. Porque assim, sabe quando descortina? Parece que tirou a venda do olho e falou, é isso. Acorda. É muito rápido. Essas sessões que eu faço, igual você, a gente falou, não tem milagre, mas são sessões assim que às vezes no máximo 4, 5, entendeu? Você já consegue aprender realmente o que você tem que fazer com cada evento que está te acontecendo ali, sabe? Você consegue identificar, principalmente quem já vem de uma bagagem terapêutica, igual você, com outras técnicas, né, que você já tem. Então fica muito fácil, sabe, de você lidar com aquilo. Eu acho que foi essa facilidade que eu tive com um atendimento seu. Porque assim, eu já estava também, já estou no autoconhecimento há um tempão, né? Eu estou nessa busca já há um tempão, né? Quando chegou em Axis que eu parei de buscar. Eu falei, vou deixar de ser buscadora para ser criadora, porque não é possível, senão eu vou ficar buscando o resto da vida, né? Eu preciso criar Não algo. adianta só aprender, né, amiga? Tem que pôr em prática, né? Tem que testar na sua vida, né? Tem que pôr em prática, mas tem nuances, tem coisas que ainda estão no subconsciente que eu não sei. E aí foi pulando tudo, e aí eu tive a sorte de, enfim, de aí encontrar o Marcos, encontrar você, que foi muita contribuição. E é isso, a gente precisa procurar um caminho para se sentir bem, né? Não é largar a mão ou reclamar que não está dando certo. É realmente buscar o que é melhor para você. Não para o outro, para você. E aí parece Amiga, que vai deu 9 horas, abrindo o né? caminho. Deu 9 horas. Será que vai cair a live? É 1 hora só? Já vai cair. Gente, obrigada quem Tá. veio, quem ficou até o Qualquer coisa a fim. gente faz semana que vem de novo, pra gente continuar mais sobre esse assunto, explanar um pouco mais. Isso. A gente vai abrir caixinha também, que se alguém quiser saber mais sobre esse assunto, a gente falou de crenças hoje, como elas se instalam e como que eu e a Gi aprendemos a dissipar isso, né? E aí a gente vai abrir caixinha, se o pessoal gostou e quiser que a gente fale de outro assunto, não sei, a gente vai pesquisando e vai trazendo live aqui toda... Isso mesmo, a Terça a gente Cris. pode fazer. Conversa. Toda terça às 20, né, Gi? Uma boa ideia. E aí a gente faz na Vamos terça falar que vem, vamos ver o que vem de assunto nas caixinhas para a gente continuar a conversa. Eu adorei. Tá bom, então, Ian. Obrigada, viu? Muito obrigada por me receber Obrigada. aqui no seu Insta. Um beijo, meninas que participaram aí. Comece a me seguir Obrigada lá a e todo vamos fazer mundo. essa troca. Você sabe como Obrigada. salva? Eu posso pesquisar aqui para ver, depois te falo, porque eu também nunca salvei. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Beijos. Beijo para todo Tchau. mundo. Tchau.